Oi, Fábio. Olá, Alberto. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Boa tarde aqui já. É verdade, boa tarde. Boa É tarde. Aqui isso. também, aqui também já são quase boa tarde. Mais uma horinha. Boa tarde. Olá, Tereza. Olá, Guto. Sejam bem-vindos. Bom dia. Esperar mais um minutinho e Aham, a tá certo. gente Pontuais. começa. Enquanto isso, eu vou fazendo uma breve apresentação do pessoal que já está na live. Então, mais uma live, é a terceira da nossa série Inspira Trip Talks, é o nosso novo formato de inspiração de viagem para você. A gente começou essa série de lives no início do mês com o Alberto, que está fazendo a gentileza mais uma vez de Imagina. presentear a gente com suas histórias sobre esses destinos incríveis de Portugal. E todo sábado, às 11 horas, a gente vai ter uma live diferente falando sobre destinos, planejamento e histórias de viagem. Esse sábado, Alberto vai nos presentear apresentando Açores e Ilha da Madeira, que é um destino ainda, acho que de certa forma ainda não está muito explorado pelos brasileiros, né? Exatamente. E nas próximas semanas, semana que vem, dia 30, a gente vai ter um bate-papo sobre a Turquia. E no dia 6 de junho, já está confirmado, a gente vai ter um papo com uma parceira nossa lá no Irã para falar sobre esse destino também, que é um destino cheio de histórias do Império Persa. Super, vai ser uma live também bastante interessante sobre o Irã, né, que é tirar algumas crenças limitantes que eu imagino que muita gente tenha sobre esse país. É um país que vale a pena se conhecer. Alberto, vou abrir a live para você, fique à vontade Olha, muito para. boa tarde, então, mais uma vez, ou bom dia ainda do Brasil. Como o Fábio estava dizendo, meu nome é Alberto Costa, eu sou diretor-geral da Glamour, uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos em Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. São os nossos destinos normais. E hoje eu vou me policiar, ficar dentro do tempo, porque a viagem é longa, a escada é longa, os degraus são muitos e queria que vocês agarrassem na minha mão e viessem, porque acho que o topo do degrau acho que é interessante. E eu resolvi, inclusive, até inverter o tema. Nós hoje vamos falar sobre dois arquipélagos portugueses. Portugal não é uma federação, como o Brasil, mas tem duas regiões autônomas. São exatamente essas que nós vamos abordar: Açores e Madeira. São arquipélagos e, como o nome diz, formados por mais do que uma ilha. Apesar de nós nos referirmos sempre, até comercialmente, à Ilha da Madeira, na verdade é um arquipélago e nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Uma das questões que eu queria abordar era o seguinte: na verdade, essas duas possessões hoje portuguesas, ou essas duas regiões, esses dois arquipélagos, na verdade, eles faziam parte de um conjunto de arquipélagos bem maior, na época pós-descobrimentos, que era aquilo que se conhecia como Macaronésia. Macaronésia, na verdade, Macaronésia é um nome composto que vem do grego, macaron, de felicidade, e nésio, de ilha. Né? Então, ilhas da felicidade. Né? Para vocês imaginarem, quero que vocês recuem comigo ao século XIV, início do século XIV, para vocês imaginarem que o centro da Europa olhava para a Península Ibérica como o fim do mundo. Não é à toa que nós temos aqui bem perto da minha casa o Cabo Finisterra, era onde a terra terminava. Então, a partir daqui era um monstro desconhecido, cheio de mitos, cheio de lendas, e durante as viagens nós costumamos contar, costurar as viagens também com essas lendas, que fazem parte, obviamente, da história também, mas da cultura desta gente. Né? Mas estava dizendo que a Macaronésia, na verdade, eram 4 arquipélagos, e nós vamos hoje falar de 2. Os outros 2 eram Cabo Verde e, e as Canárias. E por que é que isso era importante para os europeus, neste caso, Portugal e Espanha, né? Que estavam avançados? Né?
Portugal e Espanha tinham um avanço tecnológico para os outros países, mais ou menos o que seria hoje você ter a tecnologia, ou exclusividade da tecnologia de GPS, de internet, e os outros estarem na época da máquina de escrever. Era mais ou menos a mesma coisa. Bom, portanto, por que é que isso era importante? Essas regiões foram laboratórios de ensaio para depois as conquistas do Novo Mundo. Então, mesmo as plantações que vocês conhecem hoje de cana-de-açúcar, enfim, de café, de chá no Brasil, foram testadas aqui. Aliás, os Açores, nós vamos falar nisso daqui a pouquinho, têm a única plantação de chá da Europa. Então, esses locais foram balões de ensaio para depois serem aplicadas essas culturas melhoradas em larga escala pelo mundo inteiro. Né? Ou seja, nesse caso do Novo Mundo. Né? Mas, falando então, vou começar por falar da Ilha da Madeira, do arquipélago da Ilha da Madeira, que na verdade tem a ilha principal, que é obviamente a Ilha da Madeira, tem o Porto Santo, o Bugio, as ilhas desertas e as ilhas selvagens. Isso faz um conjunto, daí o nome arquipélago, e desertas porque realmente hoje em dia não tem nada. Porque os conquistadores portugueses, os espanhóis também fizeram o mesmo, mas os conquistadores portugueses tinham um hábito, tinham um método, né? Que era, cada vez que chegavam a uma determinada localidade que eles queriam ocupar, tinham que levar gado, né? Gado grande e gado pequeno. Então, gado grande, nesse caso vacas e tal, cavalos para se reproduzirem, e gado pequeno, ovelhas, cabras e tal. E o problema é que as cabras, em algumas das ilhas, é o caso dessas das desertas, roeram tudo, literalmente tudo. Né? Então, o nome vem um pouquinho daí. Bom, mas o nome vem da exuberância até hoje. Uma das coisas que vocês vão ficar encantados de ver é exatamente a exuberância da natureza das Ravinas. É uma região, tal como os Açores, vamos falar daqui a pouquinho, uma região vulcânica, embora a Madeira bem mais antiga do que os Açores mais recentes, mas, portanto, a exuberância da natureza, dos cursos d'água, das ravinas. Agora, imaginemos isso, no século XV, completamente coberta de mata. Né? Daí, exatamente, o nome. Né? Aliás, uma coisa curiosa, porque o Luís Camões, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, dos Lusíadas, né? Ele acompanhou o Vasco da Gama até a Índia e ele deixou exatamente uns versos, uma estrofezinha que fazia exatamente a apologia da Ilha da Madeira. Né? Passamos a Ilha da Madeira, que seu nome advém exatamente da quantidade de madeira que tem. E ele faz uma alusão aos gregos e a Vênus, porque os gregos diziam que a Vênus tinha nascido na Grécia, deusa do amor carnal, da felicidade, da beleza e tal, mas porque eles não conheciam a Ilha da Madeira. Então o cara era bom de pena, né? De caneta, bom de Não, pena. a Ilha da Madeira, eu dei uma gugada, não sempre faço isso, né? Principalmente quando são destinos novos. Eu joguei no Google Ilha da Madeira, turismo e vou para imagens. Fiquei maravilhado. Assim. A primeira tela eram paisagens incríveis, uns cliffs que eu não imaginava que tinham na Ilha da Madeira. Nós temos ali, vamos depois, sempre visitamos esse Cabo Girão, é um dos pontos, a falésia mais alta que a Europa tem, para você ter uma ideia. E tem um platô todo em vidro, né? A gente convida as pessoas a irem até o platô e olharem para baixo, porque lá embaixo tem uma praiazinha, e dá um friozinho na barriga, para quem não tem assim, não é muito valente. Mas enfim, estava só contextualizando a Ilha da Madeira e então os arquipélagos, né? E as outras ilhas. Né? Mas vamos centrar então hoje, pela falta de tempo, a conversa sobre a Ilha da Madeira, e nós costumamos apresentar, para quem vier depois com o Fábio, a Ilha da Madeira em 3 dias diferentes. Um dia dedicado à capital, ao Funchal, à cidade do Funchal,
Depois, um segundo dia dedicado à visita à parte oeste da ilha, e depois um terceiro dia à parte este da ilha. Vocês se olharem no mapa, dizem, cara, isso é um exagero, porque a ilha, já vi, a ilha não é tão grande quanto isso. É porque vocês não viram as ravinas e as dificuldades. E olha que hoje a ilha parece um queijo suíço, né? Tem túneis e autoestradas por tudo quanto é lado, mas a gente não vai levar vocês para andar nos túneis, como é óbvio, né? Vamos percorrer, como é lógico, vamos fazer questão que vocês conheçam as maravilhas da Ilha da Madeira, que são realmente fantásticas. Então, começando pelo Funchal, vocês imaginem, e se depois derem ao trabalho de ir ver no mapa ou algumas fotos, a impressão que você tem é que está olhando para um anfiteatro, ou seja, a encosta das montanhas é curva, vem inclinada e vem fechando o cone até a baía do Funchal, até o porto do Funchal. Então, o Réveillon, o fogo de artifício no Réveillon no final do ano, é um dos mais conhecidos no mundo. Eu sei que é menos conhecido no Brasil, né? Mas é dos mais famosos do mundo. Chovem, reservas com muitos meses de antecedência, enfim. E é realmente um show, para quem conhece do Rio de Janeiro, é nesse nível. Vocês ficam 14, 15 navios, cruzeiro, ao largo, as balsas que soltam os fogos de artifício entre a marina e os barcos, e é um show. Deixa eu te interromper rapidinho. Essa época do ano, como é que é a temperatura lá? Que é uma boa opção aí de Réveillon. Às vezes, tem cliente que me pergunta, dá uma opção diferente de Réveillon. E a Europa, normalmente, está frio nessa época do ano. Não tem a menor dúvida. Se vocês virem no mapa, a Ilha da Madeira está um pouquinho acima das Canárias, em frente a Marrocos. Então, o clima é semitropical. Então, ela, sobretudo no Funchal, né? Claro, quanto mais você sobe, mais frio fica. Mas a nível do Funchal, tem uma variação térmica muito, muito pequena. Então, não é à toa que há anos, há séculos, conhecida primeiro pelos navegantes portugueses e espanhóis, depois pelos ingleses, holandeses, e foi ponto de paragem obrigatório, quase até para abastecimento, de todos os colonos ingleses que iam para as suas colônias em África, Austrália, e que depois da Índia, e que depois voltavam, obviamente, ricos para casa e paravam ali. E claro que também para o inglês qualquer solzinho já está de bom tamanho. De bom tamanho. Que eles têm um clima horrível. Mas a estabilidade, para responder à sua pergunta, da temperatura é excelente exatamente para o final de ano. Né? Então fica uma boa opção aí para todo mundo. Ó. Réveillon, um Réveillon diferente. E uma outra coisa, além do Réveillon, não importa qual seja a época do ano. O Réveillon também, como é lógico, mas talvez o único local, olha que eu já andei um pouco pelo mundo inteiro, é o único local que eu conheço em que você, na mesma paisagem, você se coloca de longe olhando, e você vê bananeiras junto da água, ou seja, tropical, mas tropical bananeira não existe. Não existe. Você vê cana-de-açúcar. A Ilha da Madeira foi, no século XVI, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Claro, nessa época ainda não havia produções no Brasil, né? Como é lógico. Mas para a escala, para vocês terem uma ideia, o açúcar era vendido em pitadas. Exatamente como você joga uma pitada de sal na comida, o açúcar era vendido em pitada. Então ele valia tanto quanto o ouro, para terem uma ideia. E no brasão da cidade, inclusive, o brasão da prefeitura, ainda hoje tem uns montinhos que eles chamavam de pão de açúcar. Ou seja, eram vendidos as medidazinhas, eles pegavam a medida, faziam um pãozinho de açúcar. Então isso era a medida, não era por quilo, não era por medida, por pães de açúcar. Bom, e portanto, dizendo, você olha para a paisagem, vê de bananeiras, cana-de-açúcar, depois vai subindo, tem vinhedos, que já é um clima mais temperado, como a gente tem aqui, e depois vai subindo, tem pinheiros, tem cerejeiras, que precisam de muito frio para florir, e no topo
você tem neve. A biodiversidade é Então, incrível, né? você não vê muitos locais, eu pelo menos não conheço, locais onde você, da base, do nível do mar até o topo da montanha, você vê de bananeiras até neve lá em cima. Então é muito Sensacional. legal para quem, num pequeno passeio, consegue ver toda essa diversidade no mesmo local. Então isso é a Ilha da Madeira. Então nós vamos no Funchal, vamos visitar um museu do vinho Madeira, que é famoso, né? Vinho Madeira, esse que foi já utilizado, é conhecidíssimo no mundo inteiro, mas foi utilizado por 3 presidentes dos Estados Unidos, brindou a posse de 3 presidentes dos Estados Unidos, o último, o Obama, e, portanto, esse museu é muito interessante porque é também o local onde as pessoas preparam o vinho, e depois nós explicamos a diferença entre o vinho Madeira e o vinho do Porto, ambos licorosos, ambos muito doces e muito Alcoólico. alcoólicos, mas por motivos diferentes, né? Então a gente explica isso, costumamos almoçar ali, porque é bem no centro, depois vamos à Sé de Braga, a sede do Funchal, não é que seja um monumento religioso muito, muito grande, mas é lindíssimo, porque está todo trabalhado, inclusive os tetos, em arte mudéjar. Os mudéjas eram os muçulmanos, ou seja, os muçulmanos que, na Reconquista cristã, optaram por ficar aqui, em Portugal, ou na Península Ibérica. E, claro, continuavam com a mesma habilidade que vocês conhecem do estilo árabe. Então, esse estilo mudéjar é tipicamente ibérico. Você não encontra isso na Alemanha, não encontra isso na Itália mesmo. Não, é típico exatamente aqui. E essa igreja não é muito grande, mas ela é lindíssima. Para terem uma ideia, foi a maior arquidiocese do planeta. Caramba. Por quê? Porque ela pertencia, mesmo antes de Dom Manuel, que era o descobridor, né? Na época do descobrimento do Brasil, o rei era Dom Manuel. Antes disso, ele tinha recebido a Ilha da Madeira como presente, cuidou bem daquilo e resolveu fazer desse arcebispo o arcebispo de todas as dioceses. A de Salvador, aí no Brasil, a de Goa, na Índia, de Moçambique, enfim. Então, rapidamente, ele teve uma arquidiocese muito maior do que a Santa Sé, né? Enfim, vamos visitar isso aí. Vamos depois subir a montanha, até o monte mesmo, chama-se monte, para vermos um dos jardins botânicos mais bonitos que você possa imaginar e com uma vista fantástica. Você, além da parte do jardim em si, você olha para a paisagem para baixo, né? Está no monte, e vê a cidade toda do Funchal. Se for um pouquinho assim no final da tarde, a impressão que você tem é que alguém sacudiu uma toalha de luzes e ficou, parece um presépio, entendeu? Fica muito interessante, os barcos embaixo. Vamos ali do lado também, quem quiser, quem tiver assim, um pouquinho mais de coragem, pode descer de carrinho de cesto. Vocês já devem ter visto aqueles carrinhos. Parece aqueles carrinhos rolemã, só que sem o rolemã. Eles faziam aquilo em verga. Vão 2 funcionários atrás, eles são credenciados para isso, né? E já são senhores, inclusive, que estão lá dezenas de anos, vão renovando com os novos, mas para vocês imaginarem, eles vão atrás guiando o carrinho, né? E os 2 visitantes, os 2 turistas, berrando na frente, né? Porque vai descendo sem. Ladeira Você abaixo. tem, você tem que confiar no. A sola do sapato dos caras é feito de borracha de caminhão, de pneu, entendeu? É assim desse tamanho, que é para os caras frearem nas descidas Frearem e e guiarem. manejando. Mas é muito interessante. Quem não quiser, obviamente, vem no ônibus com o nosso guia e vai descendo depois até lá embaixo. Existe também lá em cima, para quem tenha algum interesse, uma igreja onde está enterrado o último imperador da Áustria. A ligação entre a casa austríaca, a monarquia austríaca dos Habsburgo e a casa real portuguesa vem de séculos. Aliás, é por causa disso que a Leopoldina,
casou com o nosso Dom Pedro I, né? Do Brasil. Eu digo nosso, apesar desse sotaque, sou carioca. Vocês acreditam que eu sou carioca. Mas estava dizendo que a Leopoldina, que inclusive passou ali, fez escala ali, ficou 2 dias a caminho do Rio de Janeiro para se casar com Dom Pedro, né? Porque ela era filha do imperador Francisco I, imperador da Áustria e da Hungria, enfim. E, portanto, estava dizendo que vamos conhecer também os famosos bordados, sobretudo as senhoras adoram, sabem disso, tem os bordados da Ilha da Madeira, tem inúmeras casas, você pode inclusive assistir as pessoas fazendo os bordados mesmo, né, que são lindíssimos, um trabalho manual, perfeitamente certificado, então não existe ninguém fazendo a máquina imitando, aquilo é absolutamente... Hoje já fizeram até uma cooperativa e portanto, regulamentaram também os preços para evitar a exploração das pessoas, obviamente, das artesãs que trabalham com isso. Então nós vamos visitar essas casas também, muitas delas inclusive estão até no centro, vamos comer bolo de mel, que é muito, muito interessante, com avelãs, com amêndoa e tal. Vocês vão gostar. Isso, digamos, o Funchal. Esqueci um detalhe, e obviamente a gente faz questão, não é que tenha nada demais, mas vocês vão sentir o cheiro, sobretudo de flores novas, flores que vocês não encontram nem aqui, nem em lugar mais nenhum. É como Madagascar, como, sei lá, as Galápagos, são locais que ficaram durante milhões de anos isolados e desenvolveram uma flora diferente. Então a gente leva no mercado dos lavradores, que é como se chama, o mercado municipal, mas as senhoras, inclusive, se vestem, as vendedoras de flores se vestem da maneira típica, com um barretezinho, com um pichozinho na ponta. Aí todo mundo pergunta assim, mas por que aquele picho? Elas amarravam ali a aliança, tiravam a aliança, amarravam ali. Enfim, há uma série de coisas interessantes e você não está à espera, por exemplo, tomar um caldo de cana na Europa, né? É uma das coisas que eu tenho saudades do Brasil, o caldo de cana de feira. Em especial aqui no Rio de Janeiro, né? Não é? Então, e eu só consigo satisfazer essa minha vontade quando chego no Funchal. Mas, bom, estava dizendo que matamos ali a cidade do Funchal. É um passeio que a gente faz a pé, porque é muito legal, tirando a parte do monte, obviamente, porque vamos lá em cima de ônibus. Ou então também tem um teleférico, né? Tem uma parte antiga da cidade que é muito interessante, porque é zona boêmia. As casas antigas e as paredes, as janelas, as portas, estão todas pintadas por artistas plásticos, não é grafite. As pessoas pedem a um artista plástico, conhecido, enfim, ou pagando, que pinte as suas janelas e as suas portas. Então você passa, muitas delas hoje em dia, a parte de baixo, as pessoas moram em cima, a parte de baixo já virou exatamente botecos, restaurantes, casinhas típicas de bordados. Então é muito interessante que essas ruas paralelas e que ficam por trás do mercado terminam numa das muitas fortalezas que Portugal teve que construir para defender, como aí no Brasil também, defender a costa dos ataques dos piratas, dos corsários, dos hugonotes, né? Então, é isso a propósito lá na igreja, na Sé. Depois a gente conta até um detalhe interessante, porque algumas daquelas peças, apesar das várias vagas de piratas, elas foram preservadas. E há até um caso curioso, que um avanço dos hugonotes, que eram franceses, protestantes franceses, e que vinham pilhar, né? E o sacristão, com o cuidado que ele tinha por todas aquelas joias que havia na igreja, ele, sabendo que os caras já tinham desembarcado, o que é que o cara se lembra? De levantar um bispo que tinha morrido uns dias antes, ou umas semanas antes. O cara levanta a tampa, levanta o sujeito, enfia tudo debaixo do corpo e coloca o corpo outra vez e pôs a tampa. Quando os
piratas chegaram, obviamente um dos locais visados era exatamente a igreja, e os caras não encontraram nada. Aí começaram abrindo uma série de coisas, inclusive esse túmulo, né? Só que o cheiro, como vocês imaginam, semanas depois do homem ter morrido, o cheiro era terrível. Os Na hora caras que ele fecharam a abriu. tampa e foram embora. Se salvou exatamente o que vocês vão ver, a conta do brio profissional de um sacristão há 600 anos atrás, né? Então é muito interessante. Enfim, Portugal é o país das lendas, das histórias, e a gente vai fazendo essas visitas, mas vai contando essas pequenas historinhas. Muitas delas não são lendas, outras são romantizadas, mas essa, por exemplo, está documentada, né? E vocês vão ver E os vão ver lá filmes. as peças. E às vezes é o sal e a pimenta dessa situação. Vamos visitar, a propósito agora dos hugonotes, também me lembrei, vamos visitar um local que você não acredita, você olhando lá para baixo, você não tem coragem de ir lá embaixo. Dá para ir, mas você não tem coragem. E você não acredita como é que existe uma povoaçãozinha lá embaixo que se formou à volta de um convento das freiras carmelitas. É uma localidade que vocês procurarem no mapa vão ver, ou na internet vão ver, uma coisa semelhante, com o nome de Curral das Freiras. Curral? Curral é para animais, né? Eu anotei aqui. Freiras. O que é que as freiras foram fazer num curral? Aquilo fica no meio da ilha, mas numa ravina gigantesca lá embaixo, gigantesca. E o próprio ônibus, para poder chegar à parte de cima, ao mirante, de onde você olha aquilo, o ônibus tem que ser profissional para poder chegar lá. É normal ter as pessoas gritando do lado esquerdo que vai cair, não cai, obviamente. Eles chegam a passar um pelo outro, né? Claro, é uma via de mão dupla, né? E todos aqueles profissionais são muito bons nisso. Os ônibus também são adaptados, enfim. Então, isso para dizer que essas freiras tinham, quando foram, esses hugonotes, quando chegaram e queriam saquear e, obviamente, abusar das freiras, elas acabaram fugindo pela montanha e foram conduzidas por pastores até exatamente esse local. E os hugonotes, apesar de torturarem as pessoas, não sei o quê, quando perceberam onde elas estavam, não foram. Ah, não, vai dar muito trabalho. E, portanto, essas ravinas são interessantíssimas de ver, a paisagem é magnífica. Então, nós vamos, no dia seguinte, fazer, como eu disse, eu tenho mais 5 minutinhos na madeira agora. Vamos fazer uma visita ao lado oeste da ilha. Vamos começar por uma cidadezinha que está muito próxima até ali dos Açores. Aliás, antes disso, vamos a um mirante, que é o Mirante dos Barcelos, que tem uma vista sobre o Funchal também magnífica. Aliás, o Cristiano Ronaldo, as senhoras ou as meninas que adoram os abdominais do rapaz vão ficar satisfeitíssimas de saber que ele nasceu bem do lado esse mirante dos Barcelos. Nós não damos o número do telefone dele, que é um acordo que eu tenho, não dá o número do telefone do cara para não ser incomodado. Mas, enfim, uma vista fantástica e vamos descer para a Câmara de Lobos. Câmara de Lobos, vocês vão ficar encantados, porque é uma baíazinha, tipo ferradura, ainda hoje, uma praia de pescadores, e foi onde o Gonçalo Zarco, foi o descobridor da madeira, chegou. E, inclusive, aquilo chama Câmara de Lobos, porque ele, quando chegou ali, ele depois deixou escrito, triste sorte a minha, que o que me tocou na vida é ser dono de uma Câmara de Lobos. Por que Câmara de Lobos? Aquilo tem uma série de cavernas, escavadas, claro, pela força das águas ao longo de milênios, e quando eles chegaram lá, quando os portugueses chegaram lá, aquilo já estava ocupado, já tinha inquilinos, já, que eram leões marinhos, né? A gente aqui chama de lobo marinho, né? São leões marinhos. Como vocês imaginam, são gigantescos, né? E a ilha era deles, né? E eles se refugiavam lá. Como os barcos, as caravelas precisavam de um local seguro, um porto seguro para poder aportar e desembarcar, ali era o local ideal. Então, a primeira residência dele foi exatamente nessa Câmara de Lobos, né? Perdi E vocês vão emprestada. ver muito interessante, porque, para quem conhece a Côte d'Azur, ou, sei lá, Biarritz, é assim no gênero.
Ficou também mais famosa quando Churchill resolveu, tal como muitos ingleses, né? Ele era um deles que vinha passar as férias na Ilha da Madeira, alugava uma casa ali e trazia os seus pincéis, as suas telas, o seu charuto tradicional e ficava pintando exatamente várias das coisas que ele pintava, pelo visto, muito bem. E tem, inclusive, fizeram uma estátua em bronze, o cara sentado, seu charuto, numa mesa. E tal como em Lisboa a gente tem o Fernando Pessoa para você sentar do lado e tirar uma foto junto, ali você pode tirar uma foto com nada mais, nada menos que o Churchill, ou pelo menos o que sobrou dele. Né? Ele hoje em dia acho que não está em muito bom estado de conservação, de maneira que o de bronze vai fazer o papel. Vai satisfazer. Vamos subir depois até o tal Cabo Girão. Chamam Cabo Girão porque era onde as caravelas faziam o giro, porque eles, quando faziam o patrulhamento da costa, como aquilo estava completamente coberto, eles não tinham nenhum ponto de referência para saber onde é que já tinham terminado. Né? E eles precisavam patrulhar a costa. E se guiavam exatamente por esse Cabo Girão. Né? Chegavam ali e já voltavam. Porque é realmente a maior falésia da Europa e é muito, muito interessante. Vamos depois até cruzar a ilha por outro lado, por um planalto, onde neva, dependendo o clima ali, lá em cima, muda com uma facilidade muito grande, então você pode ter tido sol na véspera e cair um nevão no dia seguinte. Isso é perfeitamente normal. Então, vamos atravessar esse planalto chamado Paul, vamos descer para a encosta norte, vocês vão ver cascatas brotando diretamente da montanha, furos no meio da montanha, um deles gigantesco, depende um bocadinho da quantidade de chuva que tenha caído nas últimas semanas, mas um chamado Véu de Noiva, é um dos pontos onde a gente para. Um pouquinho mais à frente vamos ter umas piscinas naturais, em Porto Muniz, lindíssima, lindíssima. São naturais porque, claro, já perceberam que são formadas pelas rochas ou pelas crateras que se formaram quando a ilha se formou. E depois, agora mais recentemente, além dos restaurantes que ficam por cima e tal, e ao lado, são restaurantes muito bons, onde você come muito, muito bem. Além disso, pegaram mais algumas rochas e colocaram nivelada, de maneira que quando a maré sobe, ela renova a água, e quando ela desce, a água fica parada, Represa. claro, e fica quente. Né? Bom, e são muito conhecidos. Vamos depois ver alguns locais que vocês vão ficar admirados porque o sal brota do meio das falésias, até mesmo na estrada. Para eles fazerem a estrada, claro, cortaram a montanha, né? E você olha e você vê o sal brotando do chão e das paredes. Porque há milhões de anos atrás aquilo esteve debaixo d'água, subiu e, com as várias camadas que foram se sobrepondo ao sal, o sal agora, com a chuva, vai derretendo e o sol vai evaporando, então cristaliza, você passa a mão e sente o próprio sal. Nessa região, por exemplo, nesse cabo, vamos levar vocês até lá, que é até perto do aeroporto, não nasce nada, né? Porque o terreno não nasce nem grama. Claro. Então, esses contrastes vão ser muito interessantes, porque vamos visitar ravinas onde se criam trutas, água geladíssima, que vem nas levadas. As levadas, na verdade, eram tubos de água em pedra que os primeiros conquistadores, descobridores, tiveram que trazer água dos locais, obviamente, que mais abundava, que era a encosta norte, estava voltada para norte, para a parte sul, para irrigarem os campos, que eles chamam de poisos. Né? Eram as partes planas que eles conseguiam cultivar. Precisavam de água. Então, neste momento, para vocês terem uma ideia, ao longo desses 600 anos, existem já 2.000 quilômetros de tubos desses, canaletas de pedra. E quando você olha para a falésia e diz assim, cara, como é que é possível? Nem hoje, nem de helicóptero, eu mandaria lá sujeitos para cravar esses tubos em pedra com um declive Fizeram mínimo, isso né? há 600 Para anos ir. atrás. Então, deve ter morrido muita gente, como é óbvio, mas estão lá até hoje e servem, inclusive, muitas delas, não essas da ravina, porque são perigosas, mas as outras, que atravessam por baixo da estrada e tal, são trilhas muito interessantes para vocês fazerem, quem gosta de caminhar, né? Muito interessantes. Nós vamos visitar algumas, Vampirinha,
brasileira. Deu uma travadinha de 3 segundos, mas eu acho que voltou. Ah, então eu estava dizendo que... Parou na caipirinha, na hora boa. Exatamente. Eu não tomei nenhuma, não, mas a poncha. A poncha, na verdade, vocês vão não só tomar, mas vocês vão ver o cara fazendo, né? Os donos das barraquinhas fazendo, dos locais onde eles comem, eles tomam a poncha feita com limão, com cana com mel ou com cana de açúcar e, claro, com cachaça, né? Porque lá eles têm cana-de-açúcar, a gente aqui não, mas eles lá têm. Então, é por isso que é mãe da caipirinha. E ela ainda pergunta, você quer com limão, quer com maracujá? Os maracujás lá são deliciosos, não são como esses aqui que a gente quase olha para eles, parece um ovo, né? Os de lá são gigantescos, como os do Brasil também. Mas, enfim, então eles comem com amendoim, descascam amendoim, tomam a poncha e preparam a poncha, inclusive, batida. Em vez de bater no liquidificador, eles têm um instrumento próprio em madeira que eles agitam, né? É um agitador. E o cara é do ramo. Então você tem essa oportunidade de provar a gastronomia, inclusive local. Eles têm muita coisa feita com milho. Eles pegam uma espécie de fazem uma... parece uma polenta. Imagina uma polenta feita num tabuleiro normal, como vocês com certeza conhecem, e depois eles cortam aquilo em cubos e depois assam. Né? Ou por outra, eles colocam no forno primeiro fazer a polenta e depois eles fritam esses cubinhos. Então fica extraordinariamente quente e fazem, a gastronomia também é muito baseada, claro, em peixe, porque estamos numa ilha, né? Eles têm peixe-espada, que fazem depois com um molho com banana, servem o peixe com a banana e um molho de maracujá por cima. Assim, Eu vi essa foto no Google. Uma bela de uma fatia de peixe com uma banana por cima. O Google é bom, mas não suplanta. Tem que ir lá. Com certeza, né? Com certeza. Mas pronto, então já estourei aqui por 8 minutos o tempo da madeira. Vamos agora dar um salto a outro arquipélago que nós vamos abordar hoje, que são os Açores. Para vocês terem uma ideia, enquanto a Madeira está mais ou menos a uns 850 quilômetros da costa portuguesa, os Açores estão ao dobro, exatamente a 1.600 quilômetros. Então, e muito mais ao norte, ou seja, a caminho dos Estados Unidos. É um arquipélago formado por 10 ilhas, 10, porque 9 nasceram do encontro das 3 placas tectônicas, a americana, a africana e a europeia, e nessas falhas foram surgindo vulcões cada vez que o magma sobe. Né? Eu digo sobe no presente porque a última foi em 1958, na Ilha do Faial. Então, você ainda fala com pessoas que têm 80 e poucos anos que viram, presenciaram, moram lá até hoje, viram o vulcão. Né? Para terem uma ideia, o farol da Ilha do Faial ficou coberto com 3 metros de cinza. Uau. 3 metros. Bom, mas estava dizendo que 9 dessas ilhas foram se formando, e eu até brinco com a falha vai andando e as mais recentes, as mais antigas estão mais próximas da Europa e as mais recentes a caminho dos Estados Unidos. Então, eu brinco que um dia a gente chega lá, né? A gente está andando. Então, mas eu disse que eram 10 ilhas, né? 9 estão exatamente no meio do Atlântico, a 1.600 quilômetros da costa, e a 10ª está exatamente em Florianópolis. Porque a ilha de Florianópolis está recheada, para quem conhece, quem mora lá obviamente sabe disso, recheada de ex-imigrantes ou descendentes dos imigrantes portugueses dos Açores que foram para lá. E que tem um orgulho enorme em dizer que são descendentes dos açorianos. Se você falar com pessoas, sobretudo de mais idade, o jovem nem tanto, mas pessoas de mais idade,
você nota ainda, para quem conhece o sotaque do Ilhéu, da Ilha da Madeira, você reconhece o sotaque lá. E as pessoas Legal. se orgulham de ser descendentes dos açorianos, né? Então, é muito legal. Essa ilha é uma das ilhas dos Açores, é, muito recente também. E, como eu disse, tínhamos falado de várias ilhas, uma delas a Ilha do Funchal. Depois nós, das ilhas, temos Graciosa, Pico, Santa Maria, Terceira, porque foi a terceira a ser descoberta, Flores, Corvo, o Faial já falei, e o Pico. É uma ilha que tem esse nome porque o vulcão criou uma montanha de tal maneira íngreme, um pico de 350 metros. Oi? Não, foi 2 segundinhos, mas deu para pegar aqui. Ah, A ilha formou isso mesmo, de 2.350 metros. 2.350 metros. E não é que seja uma ilha muito grande, para quem gosta de caminhar é um prato cheio, são 5,5 km serra acima, e tem que ter fôlego, que ali não tem cocaína, essas coisas para mascar, esquece, são 2.350 na base do pulmão. É uma ilha também muito conhecida pelo vinho, eles fizeram uma coisa muito interessante, porque foram trazendo, inclusive, até terra de outras ilhas e foram afastando as pedras que se formaram de lava, né, para terem terreno plano, para poderem cultivar. E o vinho que eles cultivam ali é um vinho muito interessante porque as pedras negras condensam muito calor e emprestam a esse vinho, a essas parreiras, uma qualidade totalmente diferente, né? Então é muito interessante você ver, mesmo de cima, aquele xadrez feito pelos muros, porque inclusive o comprimento daqueles muros todos, se fosse estendido à volta da Terra, dava 2 voltas à volta da Terra. É impressionante. Então, e uma ilha relativamente pequena. É, né? Mas, sei lá, São Jorge tem. A impressão que você tem é que chegou a um local na pré-história. Aliás, os Açores todos, todas as ilhas, né? Mas umas mais, outras menos. Tem ilhas muito pequenas, como é o caso da do Corvo. Corvo tem, para vocês terem uma ideia, 500 habitantes, ou 500 e poucos habitantes. Então, uma ilha muito pequenininha. A Ilha das Flores, além de ter essa característica de cascatas de água e lagos gigantescos, que você parece que está no jardim do Éden, né? Fazem lá, uma das coisas que é famosa são os queijos dos Açores. Quando a gente fala queijo dos Açores, tem queijo, obviamente, em todo lugar, mas esse da Ilha das Flores é bastante conhecido, né? Essa Ilha Terceira, eu só vou perder aqui um pouquinho mais de tempo, na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel. São Miguel é a ilha mais importante, vou deixar por fim propositadamente. A Ilha Terceira, ela foi importante, a terceira, como eu disse, foi a terceira a ser descoberta pelos portugueses. E foi muito importante na época, porque era um ponto estratégico de aportagem dos navios que cruzavam o Oceano Atlântico todo, né? E foi também depois importante na época quando o Dom Miguel e o Dom Pedro I vieram para Portugal. Para quem acompanha um pouquinho a história, o Dom Pedro I ficou no Brasil, enquanto a chapa estava esquentando para ele, o Dom Miguel, o pai deles morre, né? O Dom João VI morre, e a coroa de Portugal passou para quem? Para o filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Dom Pedro I, do Brasil. Mas o cara tinha acabado de pedir a independência, né? Então não tinha muita graça o rei de Portugal ser um cara que tinha desertado. Então pegou mal. Então o cara abdica, honradamente, abdica a favor da sua filha, Dona Maria, e combina que ela, por questões de sucessão da coroa, que casasse, pede ao irmão, Dom Miguel, que casasse com a filha dele, ou seja, com a sobrinha dele. O cara diz que sim, mas depois, quando chega aqui, deu tudo esquecido e tenta tomar o poder, fazer um reinado absoluto, né? Quem não gostou da história, obviamente, foi o pessoal aqui, sobretudo do Norte, já era mais constitucionalistas, né?
Nessa época já tinha acontecido a Revolução Francesa, já todo mundo estava contra a monarquia. Imagina alguém querer ser um rei absoluto. E Dom Pedro I e Dom Miguel, então, tenta colonizar o país todo. O único local de Portugal que não deixou de ser fiel à monarquia foi exatamente a Ilha Terceira. E ele disse, bom, então eu vou aí dar um pau em vocês. Disse, pode vir, que a gente tem o endereço certo. E foi derrotado. E essa derrota deu, inclusive, ou essa vitória dos ilhéus, deu exatamente origem ao nome das cidades, né? Praia da Vitória, né? Porque ele foi derrotado na praia. E, enfim, isso é um bocadinho da história, mas essa ilha, inclusive, é muito interessante, é onde os Estados Unidos têm uma base aérea, uma base militar, desde o tempo da Segunda Guerra Mundial. E é uma ilha que tem 25 quilômetros, mais ou menos, de diâmetro, é mais ou menos redonda. É muito interessante de ver não só Angra, mas a ilha toda, porque vocês encontram hortênsias por todo lado. Aliás, o arquipélago dos Açores é o arquipélago das hortênsias, né? Aliás, se vocês virem atrás de mim, eu também adoro hortênsias, né? Essas vieram daqui de fora do jardim, mas os Açores são exímios em hortênsias, né? Tem umas piscinas naturais também na praia do Biscoito, é interessante até o nome da praia. Tem um local que a gente leva as pessoas para terem, talvez só existem 2 locais no mundo onde isso acontece, mas este é o único visitável. É você entrar até 25 metros de profundidade, por umas escadas metálicas, no Algar do Carvão. O que é o Algar do Carvão? Era uma antiga chaminé de um dos vulcões que, quando ele parou, a casca dessa chaminé não ruiu. O magma voltou, né, e ficou oco. Então eles fizeram um furo, que na verdade é uma porta, e depois montaram uma escada metálica, você vai descendo. Quem quiser ir mesmo até ao fundo tem uma surpresa, tem um lago lindíssimo, de águas verdes. Uau. É tipo um cenote, então, né? Exatamente. Quem não tiver perna para descer, porque 25 metros, vamos convir que é bastante. E se não, fica no primeiro platô e dá para ver. A água da chuva, né, que vai caindo na montanha, acaba atravessando naturalmente as pedras e vai pingando em cima da gente, de maneira que a gente sempre aconselha as pessoas, antes de sairmos do hotel, levar uma capa. Uma capa e tal. Guarda-chuva ali pega mal, não tem que levar a capa. Enfim, e vamos dar uma volta à ilha, ali bem perto, levamos as pessoas para ver a furna de enxofre, ou seja, é um local onde você sente o enxofre borbulhando no chão, a impressão que você tem é que está chegando perto do inferno. É muito interessante porque o fumo sai do chão e das laterais, das rochas e tal. É um lugar assim surreal, e é muito, muito interessante. Então, depois dali, vamos para a ilha de São Miguel. Eu tenho mais 10 minutos de live. Então, vamos até aproveitar. Eu acho que a gente pode, de repente, na hora que vencer os 60 minutos que o Instagram permite para a gente abre uma outra e em seguida a gente faz um perguntas e respostas para o pessoal, se alguém quiser. Isso, pode ser. Pode ser. Mas eu também vou procurar ser breve, mas podemos fazer isso. Por cá fica todo mundo sabendo, todo mundo que está ao vivo, que se cair, a gente volta logo em seguida, nem que seja para responder alguma pergunta ou para a gente se despedir. Mas estamos chegados, então, à Ilha de São Miguel, que é a ilha mais emblemática dos Açores, a maior ilha dos Açores, a mais fantástica ilha dos Açores. Vocês vão ver a capital, Ponta Delgada, o aeroporto é praticamente dentro da cidade, tem um porto marítimo fantástico, é dali que a gente sai, inclusive, para ver as baleias, os atuns, a pesca, como é que chama, desportiva, são cardumes de atum gigantescos, eles migram depois para o Canadá, 6 meses de um lado, 6 meses do outro. Então, quem é do ramo conhece, com certeza, os Açores por isso.
Mas fazemos várias saídas dali, exatamente para ver os golfinhos, para ver as baleias. Os Açores são quase um santuário natural hoje em dia, né? Já se caçou muita baleia, como é natural, e há museus, inclusive, da pesca da baleia, da caça da baleia, né? Porque era com arpões, né? Fugiu o nome. Bom, com uns canhões, era isso. Uns canhões que disparavam os dados, uma coisa meio... Mas eles viviam disso, a economia era daí. Depois, quando tudo isso acabou, eles tiveram que encontrar outra forma de sobreviver. E hoje em dia, a economia está muito baseada no leite, no queijo, já esteve baseado no chá. Eu disse há pouco que a única plantação da Europa, o único local europeu onde você planta chá é exatamente nos Açores. Para quem não sabe, o chá é um tipo de camélia, e nós levamos, inclusive, as pessoas para ver uma plantação de chá. Eles colhem com uma máquina interessante, que é uma máquina que aquilo está tudo feito em banda, né? E então fica um funcionário de um lado segurando uma máquina de corte e o outro do outro lado. E eles passam a máquina por cima e elas cortam as folhinhas novas do chá 2 vezes por mês. Então, a cada 15 dias, eles passam a máquina e cortam, como se fosse cortar a grama, né? Sim. Cortam e depois preparam. Nós vemos depois a secagem e é muito, muito interessante. Aliás, chá esse que veio numa das muitas remodelações que foram feitas, o governo de Portugal, na época do século XVII, mandou vir 2 chineses ensinar as pessoas, não havia, né? Ensinar as pessoas da ilha a cultivarem o chá, né? A plantarem, a cultivarem, depois comercializarem e tal. E estão lá, essa cultura está lá até hoje. Claro que hoje em dia, com a abertura do mercado, tem mais dificuldade de vender o seu chá, mas vocês vão ter a oportunidade de tomar o chá, inclusive de fazer o chá na água quente do vulcão. Uau. Não é em qualquer Não é um lugar chá que você qualquer, vai. com certeza. Você vai buscar o chá ali e depois água quente não precisa, porque é só se abaixar e tirar do chão. Nós vamos levar vocês a ver as crateras as inúmeras crateras do vulcão na mesma ilha. Elas foram se sucedendo, ou seja, a ilha foi se formando porque os vulcões, em vez de estarem muito espacejados, eles eram uns ao lado dos outros. Então tem um local que é conhecidíssimo, se vocês forem à internet vão ver, que é a Lagoa das 7 Cidades. Na verdade, são 2 lagoas unidas por uma parte mais estreita, que tem uma pontezinha quase tocando a água que a gente vai atravessar, para vocês verem não só o parque que existe do outro lado, que é lindíssimo, as margens das lagoas são lindíssimas, a cidade das 7 cidades, que é uma localidade muito bonitinha, com umas casinhas, você parece, para quem conhece Paquetá, é assim do gênero, mas muito, muito bem preservado. Paquetá, para quem não é do Rio, é uma das ilhas dentro da Baía de Guanabara, mas enfim. Mas é muito, muito interessante. Essas 2 lagoas, elas têm cores completamente diferentes, uma muito azul, as águas tocam-se, né? Mas você olha para uma e olha para outra e é um efeito interessante. Então, de longe, quanto mais que a gente tem uns mirantes lá em cima, né? Da vista do rei, enfim, da boca do inferno, que dá para ver de longe, então esse efeito ainda é maior, né? Uma é água muito verde e a outra água muito azul. Isso tem 2 explicações. Uma lendária, que eu gosto muito mais, e uma outra científica. A lendária diz que são 2 lagoas com cores de águas totalmente diferentes, porque foram formadas pelas lágrimas que caíram de um pastor que se apaixonou de olho azul, que se apaixonou por uma princesa de olhos verdes. E como o amor era proibido entre eles, porque pertenciam a classes sociais completamente diferentes, eles choraram tanto que encheram as lagoas, né? Obviamente eu prefiro 1000 vezes essa versão. E depois tem uma outra feita por uns sujeitos um pouco românticos que dizem que a diferença da cor da água tem exatamente a ver com a diferença de profundidade e a formação geológica das encostas
que você não vê porque elas estão completamente cobertas de floresta densa. Então, a visão que você tem dali é quase a visão do paraíso, né? Então, depois vamos dar a volta para o outro lado da ilha, porque isso fica do lado esquerdo, na zona oeste. Depois vamos ao lado direito, ver, e eu estou chegando ao finalzinho, o Parque Natural da Terra Nostra. Terra Nostra. Tem inclusive uma poça chamada Dona Beija, cujo nome vem exatamente de uma novela que vocês devem se recordar, da Globo. E nesse parque, é um jardim botânico, e vocês vão ter oportunidade de ver ali muito perto, desenterrar a comida que vocês vão comer à noite, no restaurante. O que é que eles fazem? A água está borbulhando, parece uma chaleira saindo do chão. Nós vamos levar vocês por cima daqueles passadiços para vocês verem a água brotando. Vocês vão escutar os grotões da terra, vocês vão ouvir a terra borbulhando e gritando, rouca, do chão. Um cheiro a enxofre muito interessante. Esse prato é aquele que fica de 5 a 7 horas sendo preparado? Exatamente, ou seja, nós vamos levar vocês para verem os restaurantes chegarem com as vans cravado ao meio-dia, porque eles levam às 6, ao meio-dia eles vão lá buscar as panelas que eles têm uma tampa, claro, envolta num pano, os funcionários do parque colocam lá embaixo, no meio da água, e aquilo fica fervendo em banho-maria. E depois eles metem uma tampa de madeira por cima das outras e depois cobrem com terra, né? E depois, ao meio-dia, conforme vão chegando as vans, eles vão tirando e vão levando para o restaurante. E a gente leva os clientes exatamente nessa hora para verem esse espetáculo, que é interessante. O cheiro das carnes e dos legumes é fantástico. E depois, à noite, e eu estou terminando, é mais um minuto, à noite, eu sem dizer nada, os nossos guias dizem sempre às pessoas, olha, 10 horas da noite, 10h30, todo mundo aqui de roupão, chinelo, sunga e biquíni. Se quiser, pode trazer uma toalha. Mas o que é que a gente vai fazer na recepção do hotel às 10h30 da noite? No interesse, 10h30, 11 horas aqui na recepção de chinelo de quarto e roupão e tal, biquíni e sunga. Saímos do hotel andando, caminhando por dentro do parque do Jardim Botânico, até levarmos vocês a um local mágico, um local que é uma praça gigantesca com uma taça enorme, é um lago todo empedrado, tem um muro a toda a volta, tem um banco a toda a volta, e a água é cor de ferrugem, exatamente porque aquelas montanhas, nós estamos numa cratera de um vulcão. Na parte baixa da cratera de um vulcão. Então toda a água que escorre dessa montanha, ao passar por dentro das pedras e aquecerem, ela chega, para terem uma ideia, a 45 graus. E ela escorre para dentro da piscina, que no fundo é um lago gigantesco, por dentro de uns tubos de pedra desse diâmetro. Então você, como a água está a 40 e poucos graus, você mete primeiro o pulso, depois mete o cotovelo, depois mete o ombro e tal, até poder aguentar o peso daquela água quente caindo. E então, a toda a volta você tem bancos, então você fica sentado com água pelos ombros, né? A água, como eu disse, é cor de ferrugem, é cor de laranja, e ela é medicinal. Então, você rapidamente sente uma sensação de bem-estar terrível, porque é inusitado, a água vai evaporando, claro, quente, né? Ela vai evaporando, tem aquelas brumas, né? E isso tudo à luz da iluminação, seja do luar, né? Seja a iluminação pública do parque, cria um ambiente mágico. Você não tem oportunidade de nadar dentro da cratera de um vulcão, da água aquecida pelo próprio, em muitos lugares do mundo, né? Então, é a cereja em cima do... Não, é a mais autêntica experiência com a natureza. E esse parque é muito interessante, nós vamos visitar durante o dia,
À noite também está aberto, obviamente, não ao público, né? Mas no hotel onde nós ficamos, porque o hotel era do proprietário, da família Almeida, que era a proprietária do parque, né? Aquilo, na verdade, era o jardim da casa, né? O que acontece é que depois fizeram, obviamente abriram, fizeram o jardim zoológico, o jardim botânico, abrem ao público, mas às 6 horas, 7 horas fecham Essa e fica água, exclusivo. a água desse lago, ela tem algum odor? Acho que alguém, Tem um odor forte a enxofre, mas é perfeitamente suportável. suportável e não faz mal, né? Claro, se fizesse, antes pelo contrário. Sobretudo as senhoras, sempre nos dizem que ficam mais uma semana sem passar creme na, na pele, porque você sai dali completamente sedoso. É mais ou menos a sua pele durante uma semana você não gasta uma Literalmente é um pessoa. banho de hidratação, né? Inclusive existem vários hotéis, esse é um deles, mas existem vários hotéis termais. Então você pode, e todos eles certificados, tem que ter a qualidade dessa água certificada pelo Ministério da Saúde. E essa água, inclusive, só para vocês, é um detalhe técnico, mas para quem se interessa, a água que escorre dessa montanha é de tal maneira quente, que brota do chão, é de tal maneira quente, que é a água que abastece os hotéis. Então, tanto o aquecimento das caldeiras para lavar água, para lavar louça, para lavar roupa, a água quente, eles não usam água quente porque, claro, estão em cima da própria, né? Então é É. muito, muito interessante. Estava dizendo, esse parque, esse jardim botânico, nós vamos passear, ele é gigantesco, e inclusive desce, não é plano, ele vai descendo e tal, tem vários rios que depois escorrem dessa taça, né? Dessa terraça, vão depois descendo e fazem vários riachos muito bonitos, e o jardim está muito bem podado, então você passa por dragões, você passa por peixes. Você, cara, como é que o peixe consegue aguentar essa água se nem eu estava conseguindo aguentar? Como é que o cara respira aqui? Já sai É, cozido. tartarugas. E tem uma parte, por exemplo, de uma exposição, não uma exposição, é um viveiro de camélias. Tem 600, eu não fazia ideia, olha que eu adoro camélia, tenho camélias aqui no jardim, eu não fazia a menor ideia, 600 tipos de camélias diferentes. E você passa num labirinto, né, porque são gigantescas, né, são podadas, e são lindíssimas, né? Porque aquilo, claro, com umidade, com calor, dá o ano todo, né? Vão Sim, morrendo sim. umas, então outras. Então tem roseirais, o parque é muito, muito bonito. Você pode se perder ali, nunca consegue se perder porque aquilo está fechado. Então, se você conseguir ir, não importa qual seja a trilha que você tome, Vai dar a volta, portaria. obviamente, né? Vai dar a portaria. Mas é muito, muito interessante. Então, acho que esse percurso é o que nós colocamos nos roteiros sempre, para deixar acabar em glória, né? Porque se você Acabar em São começa ao Miguel. contrário, não tem a mesma graça. Mas a gente vem num crescendo de natureza em que você realmente sente a mão de Deus. Você sente a sensação que teríamos se nos teletransportassem para o Jardim do Éden. Vocês, cara, eu não esperava. E você está na Europa. O que Não, é torna assim, muito interessante é exatamente isso. A diversidade de gastronomia, de vinhos e de ambientes que você não espera e não encontra muitas vezes no outro país. Claro, a França é fantástica, a Alemanha também, a Austrália também, mas essa diversidade num essa natureza espaço tão plena, pequeno né? é difícil. E se você juntar a isso mais 900 e poucos anos de história, e estou falando de 900 anos de Portugal. Se você recua para trás, a gente vai até É. Ulisses. Né? Então, não tem. E pronto, portanto, aquilo que eu queria terminar para passar aí a palavra ao Fábio, era só chamar a atenção de vocês, sei lá, de uma coisa. Por um lado, agradecer imenso
a honra de estar falando com vocês e Nada, a eu que agradeço paciência a que sua vocês tiveram gentileza. de me escutar até agora, né? Mas, sobretudo, você já deve ter ouvido falar, ainda outro dia eu escrevi exatamente isso, quando alguma coisa acontecer na nossa vida, quando alguma coisa acontece triste, e este ano tem sido é, parco, né, nisso, né? Ou É, abundante nisso, quando alguma coisa acontecer de triste, você viaja para se recompensar. Quando sim. alguma coisa de muito bom acontecer na sua vida, viaje também para comemorar. E quando não acontecer nada, viaje também para ver se acontece Para qualquer coisa. procurar. Não, com certeza. Então, Excelente mensagem, Alberto. Não, eu que agradeço mais uma vez a sua gentileza de imagina, compartilhar aí com a gente esse conhecimento sobre Portugal e mostrar para a gente destinos diferentes. E foi o que você falou. Eu acho que, inclusive, após esse momento que a gente está vivendo, eu acho que vai ter uma procura muito grande por lugares assim que você pode ter uma experiência mais plena com a natureza. E principalmente Açores, o que você passou para a gente atende a esse propósito. E, assim, eu já começo a desenhar roteiros aqui, né? Eu ia te perguntar o seguinte, você falou sobre 3 dias em Madeira. Em Açores, 4 dias. porque 13 a gente vai gastar mostrando, mas você tem que ter pelo menos dois, pelo menos um a mais, né? O Para último, fazer se outra. não, porque quando o voo, isso é uma mensagem também importante, sobretudo para quem vem do Brasil. Aqui Eu ia nem perguntar tanto, por sobre exemplo, você, eu ia te perguntar sobre essa logística entre as ilhas e, obviamente, sai de Portugal o voo para as ilhas, né? E eu ia te perguntar se os voos saem de Lisboa ou de Porto, que são os hubs, né, em Portugal. dos dois, vão e voltam das duas cidades. Embora aqui, na Europa, nós temos muitos clientes que vão direto de Madrid ou vão direto de Oslo, por exemplo, já tem voos diretos, Paris e tal, porque tem muitas low costs. Os voos internacionais, sobretudo para vocês que estão no Brasil, vêm para Lisboa ou para o Porto e o que eu sugiro, e coloco sempre isso nos roteiros, quando chegam, não desembarcam. Ou seja, já fazem o check-in direto Para a para o ilha. destino, nesse caso para Madeira ou para Ponta Delgada, Deixa Açores. para aproveitar o continente na volta, então. Isso. Ou então o Boa. contrário. Ou então o contrário. Desembarca, fazemos Portugal e depois então vamos lá. Que é para não ter aquela situação de você perder um dia, porque pega uma viagem internacional, sai em Lisboa, aí vai para o hotel, mas se é muito cedo, também não dá para fazer o check-in antes das É, 2h30, 3 horas. Depois você descansa, matou o dia. Se no dia seguinte tem que pegar o voo para ir para Madeira, você perdeu 24 horas à toa. Como o voo são 2 horas, eu sugiro sempre, existem muitos voos até noturnos, em que você chega a Lisboa por volta das 6, 6h30, 7 horas da manhã. Ora, se pegarmos um dos muitos voos que existe, quase de hora em hora, mas se apontarmos aí para um voo às 11 horas ou meio-dia, nós vamos chegar lá 2 horas da tarde. 2h30 a gente está na porta, na recepção do hotel para fazer check-in. Entendeu? Mas aí você já está lá. Aí descansa. Fazemos, inclusive, lá na Ilha da Madeira, um passeiozinho nesse mesmo dia, depois do pessoal descansar, final da tarde. Né? A gente sai, passeia ali junto da Marina, vamos ver a estátua da Sissi, contar a história da Sissi. Para quem não sabe, ela era imperatriz da Áustria. da Áustria. E, Tem uma exato. estátua da Ceci lá? Não só tem estátua, porque é um agradecimento, ela ficou muito grata, ela morou lá 2 vezes, no Funchal. E ela era autenticamente reverenciada pelas pessoas da cidade, sobretudo. E tinha um hábito muito interessante, era oferecer flores todos os dias a ela, todos os dias de manhã, os habitantes da cidade iam oferecer flores a Sissi. E, por isso, o local onde ela está, inclusive onde ela estava, hospedada, e que hoje é um hotel onde normalmente eu coloco os vossos grupos, né? Tem uma estátua em frente, em bronze, e ela está assim com as mãos sobrepostas, e você tem sempre
365 dias por ano, um ramo de flores frescas, naturais, no regaço dela. Porque o madeirense tem essa tradição até hoje. Portanto, a ligação, como eu estava explicando há pouco, entre a casa dos Habsburg austríaca e a monarquia portuguesa foi histórica. Há muito boas relações até hoje e por isso a Cici, morando lá, nós vamos passar por ali, vamos contar essa história também. Quem quiser pode ver o Museu do Cristiano Ronaldo e o Hotel do Cristiano Ronaldo. Vamos almoçar ou jantar nesse dia, nesse caso, até com um show de dança folclórica. O madeirense tem uma música, uma letra e um traje típico da Ilha da Madeira, até uns instrumentos musicais muito interessantes. Então, a gente aproveita, junta a gastronomia com a etnografia, né? E é muito interessante. Não, eu achei esses dois destinos incríveis e como você bem falou no finalzinho, dá para fazer aí, pegar umas férias, que normalmente as pessoas têm em torno de 15 a 16 dias para viajar, dá para fazer um roteiro que tem natureza plena, que são essas ilhas, e um pouquinho de arquitetura e história, ou de Lisboa ou de Portugal. Então, às vezes tem muita gente que já foi a Lisboa e nunca foi a Porto, então pode casar Porto com as ilhas ou vice-versa. Achei muito legal. Exatamente. A Renata, ela fez uma pergunta, ela é amante de fotografia. Para quem curte fotografia, quantos dias a mais você poderia sugerir? Ou é até difícil de falar para uma pessoa, olha, fica tantos dias a mais, porque o lugar é incrível, você pode ficar desde 3 a 5, 7 dias. Renata, se você é amante de fotografia ou profissional disso, você tem, tanto na Ilha da Madeira, quanto no arquipélago dos Açores, um prato cheio. E para isso, não precisa ficar um dia a mais sequer, basta vir conosco. Porque nós vamos passar em locais e vamos parar todos os roteiros, o Fábio sabe disso, já mandou alguns clientes, sabe disso. Na Glamour nós nunca fazemos nada corrido, nunca. Não importa se estamos em Portugal, na Espanha, na França, na Alemanha, nunca fazemos nada corrido. É para você degustar, para você saborear os locais, não é só a comida, vai saborear os locais, vai saborear a paisagem, vai ter tempo para tirar fotografia, mesmo com equipamento profissional. Não vai ter um circuito específico para você dizer, não, a gente não foi ali e eu gostava de ter fotografado ali. Nós vamos mais ali até do que nos pontos turísticos convencionais, entendeu? Então, sei lá, o que seria no Rio de Janeiro, em vez de... Claro que a gente vai no Pão de Açúcar e no Corcovado, você tem que comer um bobó de camarão no Bira, na Restinga da Marabá. Senão você não tem no Rio de Janeiro. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Não sei se respondi a sua pergunta ou não, mas mesmo pessoas que têm um hobby profissional de fotografia ou de filmagem, têm um prato cheio e vão ter tempo para isso. Quando a gente chega nas piscinas, por exemplo, de Porto Muniz, a gente dá 1h30, 2 horas para o pessoal almoçar, mas eu, sobretudo, digo, cara, almocem com calma, porque depois vocês vão ter tempo para sair, passeiem nas piscinas lá embaixo, voltem para o outro hotel, deem a volta no parque e o ônibus vai estar aqui. Nenhum dos nossos guias tem cronômetro, entendeu? Claro que se a gente tem um compromisso para um show à noite, claro, vamos ter que estar lá, lógico, nessa hora. Mas não tem ninguém com cronômetro, entendeu? Então você tem tempo para degustar, para saborear, que vocês acreditem que, e o Fábio sabe disso, uma viagem não se distingue pela companhia aérea. Você viaja por qualquer coisa, Air Marrocos, TAP, Iberia, Lufthansa, KLM, não interessa. Se você fez escala, se não fez escala, se o voo foi bom, se não foi bom, se tinha lagosta a bordo ou lhe deram uma comida de plástico, não interessa, você vai conseguir sobreviver a isso. A sua viagem vai ficar marcada, para o bem e para o mal, com a vivência que você vai ter no destino. No dia a dia, é verdade. No destino. Não é o seu aeroporto, se perderam a sua mala, claro, é aborrecido, óbvio, mas você nunca mais vai se lembrar disso. Agora, aquilo que você nunca mais vai esquecer é daquele banho
de água ferrosa, que estragou inclusive o biquíni. Aliás, é uma sugestão, que nós sempre avisamos, traga um biquíni daqueles velhos, do tempo da sua avó, enfim, aquele biquíni depois com aquela reação química da água com um teor de ferro muito grande, é para você jogar fora, né? É one time. Então, isso você nunca mais vai esquecer, entendeu? Não, viajar com certeza é colecionar experiências. Isso sem sombra de dúvida. Alberto, Tá bom? muito obrigado mais uma vez Imagina. pela sua gentileza. Pessoal, agradeço também a vocês que disponibilizaram 1 hora, quase 1 hora e meia aqui com a gente. Agradeço de verdade a presença e a participação de todos. E vou lembrar vocês, semana que vem a gente tem live novamente, Turquia, e no dia 6 de junho a gente tem uma live sobre o Irã. Então acompanhe a gente aí no nosso Instagram, a gente vai fazendo os anúncios. Mais para frente a gente vai ter mais live com o Alberto, a gente está trocando umas ideias aí sobre... Não vamos dar spoiler aqui, mas vamos falar só o país. A gente está trocando umas ideias sobre uma live sobre ali França, umas regiões da França, uma pegada mais histórica, mas a gente vai anunciar isso mais para frente. Vai ser Mais uma vez, um grande abraço, obrigado Alberto, obrigado a todos e aproveita o restinho de sábado. Uma boa tarde, tchau, Um abraço, tchau. obrigado então. Um abraço a todos.